culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, estamos aqui em mais uma hora de oração, culto um quarto de hora da palavra, um quarto de hora de clamor, um quarto de hora de louvor e adoração e um quarto de hora de ações de graça. Se você ainda não começou esse propósito, começa hoje mesmo, volta, ouve todas as ministrações, a cada dia postamos um conteúdo inédito às 7 horas da manhã, mas você não precisa fazer especificamente às 7 horas da manhã, você pode fazer em qualquer outro horário e posta aqui embaixo seus pedidos de oração ou mesmo os teus testemunhos, ações de graças, o que você quer agradecer, interage com a gente, coloca aqui o seu pedido de oração, coloca aqui o seu testemunho de você que começou lá no primeiro dia, né? Coloca aí o seu testemunho do que Deus está fazendo, do que Deus já está movendo e não perca os 15 minutos de palavra e depois coordena aí 15 minutos de clamor, de louvor e adoração e também de ações de graça. Ações de graça, gratidão, ela tem um poder incrível, por isso que Paulo nos ensina em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Vamos lá num quarto de hora da palavra. Os apóstolos do Cordeiro e os apóstolos da igreja primitiva, eles conheciam muito bem a necessidade e o valor da oração. A necessidade e o valor da persistência da oração para o ministério, para o chamado. Eles sabiam que a alta comissão que eles receberam como ministros, em vez de os aliviarem da necessidade de orar, deixavam-os compreendidos e comprometidos com essa necessidade de orar por causa, na verdade, do ministério, do chamado, por causa de uma necessidade mais premente. Observamos isso quando deu aquele problema na igreja primitiva acerca da distribuição das cestas básicas das viúvas helenistas que começaram a se sentir menosprezadas diante das viúvas hebreias. E então os apóstolos reuniram a multidão e disseram: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, 7 varões cheios do Espírito, cheios do conhecimento, porque nós perseveraremos na palavra e na oração. Vamos ver isso daí? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 em diante. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Priorizaram a oração e apresentaram o ministério da palavra. A oração era posta em primeiro lugar e a relação deles com a oração era descrita em termos fortes. E nós nos dedicaremos à oração, fazendo dela uma ocupação, fazendo dela realmente um dever, rendendo-se à oração, pondo nela fervor, urgência, perseverança e tempo. Paulo, por exemplo, além de ser encontrado orando em todas as cartas que ele escreveu, pelas igrejas que ele conhecia, pelas igrejas que ele fundava, pelas igrejas que ele passava, olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3:10, ele nos diz assim: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então, a importância de nós vermos que Paulo insistia, perseverava, noite e dia e noite insistimos em orar para que possamos vê-los novamente. Eles não pensavam de forma fantasiosa, de forma vã acerca da oração. Não, muito pelo contrário, né? Eles tinham observado que a oração ela é essencial para o cumprimento do chamado. Então,
eles olhavam para a oração não apenas como algo mais, mas como algo fundamental, e não de uma forma vã e fantasiosa, que tinham cumprido seus elevados e solenes deveres ao pronunciar a palavra de Deus com fidelidade, mas pregavam para que a mensagem tivesse aderência e o conteúdo pelo ardor e insistência com que oravam. A oração era tão árdua e imperativa quanto a pregação. Muitas pessoas estão priorizando só a pregação, só o intelecto, só o conhecimento e não regam aí esse conteúdo com oração. Eles oravam poderosamente dia e noite para levar seu povo às mais altas regiões da fé e santidade. Eles oravam ainda mais poderosamente para se manterem nessa elevada altitude espiritual. Colossenses 1,19, Paulo vai dizer: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Então há uma elevada altitude espiritual que nós só atingimos através de uma vida de oração. Temos que orar pelo nosso povo para que eles sejam cheios de Cristo, cheios do Espírito, para que habite neles toda a plenitude de Deus. Paulo não só confiou a pregação apostólica para atingir essa finalidade, como também a urgência emergente da oração. Efésios capítulo 3, verso 14, Paulo nos diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo orava pela igreja, Paulo clamava, intercedia pela igreja. As orações de Paulo levaram os convertidos muito mais longe na estrada da santidade do que as pregações que ele fez. Quem sabe está faltando oração no teu ministério, no teu chamado, está faltando oração no cumprimento do seu ministério, no cumprimento da grande comissão do Senhor. Epáfras faz tanto ou mais por meio da oração pelos santos colossenses, quanto pela pregação. Olha só, Colossenses capítulo 4, versículos... Colossenses, vamos achar aqui, 4... versículo 7 em diante. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Precisamos exercitar a prática da oração, colocar aí na nossa agenda diária um tempo com Deus, um tempo com o Espírito Santo de Deus, um tempo no secreto de Deus. Como ministros do Evangelho, como pastor, como presbítero, como intercessor, como evangelista, como missionário,
Invista mais tempo em oração, invista mais tempo na comunhão com Deus. Talvez você já usou tantos métodos, tantas técnicas e não tem visto resultado. Muito pelo contrário, né? Tem ficado frustrado de tanto estudo, tanto conhecimento, tanto intelecto, tanto curso, tanto evento, tanto entretenimento que você tem que dar conta e colocar aí para um ministério bem-sucedido e não vê resposta. Vamos inverter essa posição e priorizar a oração, assim como os apóstolos do Cordeiro, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles priorizavam a oração. Hebreus capítulo 13, carta aos Hebreus capítulo 13, versículos 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. O pastor tem que velar pelas almas dos membros, dos obreiros, tem que velar pelo rebanho do Senhor, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. O escritor de Hebreus, escritor anônimo, o escritor de Hebreus, ele está trazendo aí uma importância e uma seriedade muito grande. Os pastores, aqueles os quais hão de dar conta do rebanho. Então, ore pelos seus membros, ore pelo culto, ore pela palavra que você vai pregar. Todo o esforço dedicado ao preparo do sermão é em vão se ele não for regado com oração. Por mais que seja o conteúdo intelectual, se torna vão se na verdade ele não for empregado com oração. Porque o que vai penetrar, o que vai trazer aderência da palavra no coração do ouvinte é o tanto que você, preletor, ora pelos seus ouvintes, pelos seus membros, pelo seu rebanho. A igreja será o que os seus líderes forem, tanto espiritualmente, tanto secular ou também fragmentada. Nós temos que entender que o rebanho é reflexo do seu pastor. Um pregador pode ter uma excelente retórica, pode ter um sermão maravilhoso, uma hermenêutica e uma homilética ilibada, mas existe uma distância imensurável entre esse tipo de pregação e a pregação que foi a semeadura da semente preciosa de Deus, feita com mãos santas, acompanhada do coração, mas que ora e chora diante do altar e rega esse sermão com oração. Nosso ministério precisa ser embasado na oração, regado com oração, desenvolvido com oração, alimentado pela oração, norteado pela oração. Precisamos nos despertar para um povo que ora. A minha casa, casa de meu Pai, será chamada casa de oração. Você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você tem sido reconhecido como casa de oração? Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, pedimos, ó Pai, perdão pela negligência, perdão por muitas vezes termos negligenciado esse tempo do secreto contigo. Pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude, nos sustente, tem misericórdia, Pai, perdoa-nos, purifica-nos, ó Pai, e leva-nos a uma vida de oração, leva-nos a uma vida de comunhão com Teu Espírito, comunhão contigo, ensina-nos a desenvolver essa comunhão, esse relacionamento, essa prática
E nesse momento, ó Pai, clamamos por cada membro, por cada família, por cada pai de família. Levanta os homens, ó Pai, como sacerdotes do lar. Restaura o sacerdócio, guia os teus filhos, dá sabedoria, dá estratégia, meu Pai. Levanta as mulheres como mulher sábia que edifica. Num tempo de tanta incerteza e tanta insegurança, Senhor, levanta mulheres idôneas, íntegras, sábias, ajudadoras, restaura os lares, restaura os casais, protege, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Livra, Senhor, de todo mal, de todo assédio que o mundo tem feito na vida deles, colocando um filtro nos ouvidos, um filtro nos olhos, meu Deus, para que eles possam, Senhor, ter temor e tremor diante da Tua presença. Levanta essa geração como a geração do avivamento, meu Pai. Leva os líderes, ó Pai, ao lugar onde possamos ouvir a Tua voz. Guarda-nos, ó Pai, capacita-nos para essa tremenda obra, é o chamado do Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Continue mais um quarto de clamor, de intercessão, mais um quarto rogando a Deus, depois um quarto de louvor e um quarto de hora de agradecimento. Palavra, clamor, louvor e ações de graça. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Não deixa de postar aqui embaixo seus pedidos de oração ou mesmo seus motivos de ações de graça. Que Deus te abençoe, compartilha e multiplica essa mensagem. Culto, um quarto de hora.